Fala pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro, como vocês bem já sabem, e aqui eu trago relatos sobrenaturais para vocês. Pessoal, se você já curte esse tipo de conteúdo aqui na internet, no YouTube, relatos sobrenaturais, lugares assombrados, turnos da noite, já deixa um like no início do vídeo para fortalecer, que ajuda demais. Outra coisa, você que está me assistindo aí pelo celular, a sua conta do Google, do YouTube já está logada no seu smartphone, no seu celular. Então, já deixa um like aí e se inscreva para fortalecer, beleza? Por último, mas não menos importante, não se esqueçam da maldição aqui do canal. Quem não der like e não se inscrever, as assombrações dos relatos vão atrás de vocês. Então, para você não ter nenhum problema espiritual, já deixa um like no início do vídeo, beleza? Dados os recados iniciais, obrigatórios e triviais, vamos ao relato. Essa história aconteceu numa festa junina que até hoje nenhum dos meus amigos consegue se lembrar sem sentir arrepios. Já se passaram muitos anos, mas sempre que nos encontramos alguém acaba comentando sobre aquela noite. Alguns dizem que foi apenas um animal na mata. Já outros preferem simplesmente mudar de assunto. Eu confesso que não sei exatamente o que ouvimos, mas uma coisa eu posso garantir: nunca mais tivemos a mesma percepção sobre as histórias e lendas de lobisomem. Tudo aconteceu no sítio da família do André, um amigo meu que os pais herdaram a propriedade na qual a história que vou contar ocorreu. O lugar ficava a pouco mais de 1 hora da cidade e era cercado por um grande trecho de mata nativa. Era um sítio bem grande e muito bonito durante o dia, mas completamente diferente quando anoitecia. Depois que o sol se punha, os únicos sons constantes eram os das aves noturnas, dos insetos e do vento forte que passava pela copa das árvores daquela mata ao nosso redor. Naquele ano, resolvemos fazer uma festa junina apenas entre os amigos. Éramos 7 pessoas. Levamos bandeirinhas, milho cozido, canjica, paçoca, quentão e tudo que uma festa junina típica do interior precisava ter. Por volta das 7 horas da noite, acendemos uma enorme fogueira bem no fundo do terreno, de frente para a porta dos fundos da casa. Colocamos as cadeiras juntas e ao redor da fogueira. Foi muito conveniente ficarmos todos juntos, pois estava fazendo muito frio naquela noite. O céu estava completamente limpo e a lua cheia iluminava toda a extensão da nossa festa. Nem parecia que precisávamos de luz elétrica ou da luz da fogueira para enxergarmos uns aos outros. Sentamos em volta do fogo, uns comendo canjica, outros com caldo de mandioca ou apenas um copo de quentão na mão. Estávamos todos bem agasalhados e bem servidos. Foi nesse exato momento que começamos a conversar sobre as histórias dos nossos passados. No início eram apenas brincadeiras e lembranças da época da faculdade. Depois, alguém comentou sobre as assombrações e lendas do interior. Bastou esse assunto surgir para que cada um começasse a contar alguma história que tinha ouvido dos seus pais ou avós. Um falou de uma mulher de vestido de noiva que era frequentemente vista perto de uma ponte em que a estrada dava em um rio. Outro comentou sobre uma estrada onde aparecia à noite um cavaleiro misterioso com uma grande capa negra. Todos riam e faziam piadas, mas conforme a madrugada avançava, as risadas iam ficando mais baixas. O silêncio da roça parecia deixar qualquer história muito mais assustadora. Foi então que Júlio resolveu contar um causo que dizia ter ouvido do seu avô. Segundo ele, em noites de lua cheia, na cidadezinha do seu avô, um homem amaldiçoado se transformava em lobisomem e costumava atravessar sítios procurando animais e pessoas desavisadas que estivessem sozinhas. Nós começamos a tirar sarro. O pessoal até brincou dizendo que se aparecesse um lobisomem, ele iria primeiro devorar o Júlio, pois foi ele quem o havia invocado. Todo mundo riu e o Júlio continuou a história. Ele falava que, segundo o avô, antes do lobisomem aparecer, sempre havia um sinal muito claro e inconfundível. Naquele exato instante, como se alguém estivesse esperando ele terminar a frase, nós ouvimos um uivo muito longo. Era um som que vinha de dentro da mata. Longo, profundo, tão forte que parecia atravessar as árvores.
As conversas e risadas morreram na mesma hora. Todos olharam automaticamente para a direção da escuridão, de onde vinha o tal barulho. Depois de alguns segundos, apenas o som da fogueira crepitando era ouvido. Ficamos em silêncio durante alguns segundos. A Bruna tentou quebrar o clima estranho que havia se formado, dizendo que devia ser algum cachorro do mato, mas ninguém respondeu. Todos estavam concentrados olhando para a mata. Então, o uivo aconteceu novamente, só que dessa vez muito mais perto, mais alto e mais forte. Obviamente não era um animal de pequeno porte. O uivo parecia vir exatamente da borda da mata. Eu senti os pelos dos meus braços se arrepiarem imediatamente. Um dos nossos amigos levantou a cadeira e olhou na direção das árvores. Não conseguíamos enxergar nada. A lua iluminava apenas as primeiras fileiras de árvores da mata. Depois era apenas escuridão. O sítio inteiro ficou em silêncio. Júlio, que até então fazia graça, foi o primeiro a dizer: "Gente, acho melhor nós entrarmos na casa." Ninguém discordou, muito pelo contrário. Todos nós nos levantamos e fomos para dentro rapidamente. Enquanto recolhíamos as cadeiras para entrar, ouvimos um terceiro uivo. Dessa vez, ele parecia estar em movimento, como se alguma coisa estivesse caminhando paralelamente à mata. Não correndo, caminhando, acompanhando a gente. Entramos rapidamente na casa e trancamos todas as portas e janelas. Apagamos as luzes da varanda. Ficamos todos juntos no canto, observando pela janela da sala. A fogueira continuava queimando e crepitando do lado de fora. A luz das chamas iluminava parte do quintal do sítio. O restante permanecia completamente no escuro. Passaram-se alguns minutos e percebi que ninguém dizia uma palavra. Foi então que um dos cachorros do sítio, que costumava dormir perto dos fundos da casa, apareceu correndo desesperado. Ele atravessou o terreiro em disparada, entrou debaixo da caminhonete do Marcelo e não saiu mais. Aquele cachorro estava fugindo de alguma coisa claramente. Enquanto se escondia, ele tremia e rosnava baixinho. Ele olhava para a cerca que dividia a propriedade da mata, como se estivesse vendo alguma coisa. Foi quando ouvimos novamente um uivo. Agora parecia ter saído exatamente de trás da caminhonete. Estava muito mais perto. O cachorro começou a ganir de medo. Meu coração disparou. Nenhum de nós teve coragem de abrir a porta. Continuamos olhando pela janela. De repente, vimos uma sombra passar rapidamente entre a luz da fogueira e a escuridão da mata. Não conseguimos distinguir o que era. Era grande demais para um cachorro. Parecia correr apoiada nas quatro patas, mas tudo aconteceu muito depressa. Não deu tempo para tirar uma conclusão. A sombra simplesmente desapareceu. Logo em seguida, ouvimos um barulho forte de galhos quebrando dentro da mata. Depois, ouvimos nada, apenas o silêncio absoluto. Ninguém teve coragem de sair para conferir. Passamos o restante da madrugada acordados na sala. Alguns tentavam dormir no sofá, outros permaneciam olhando pela janela, sempre esperando ouvir um novo uivo. Mas ele nunca mais aconteceu. Somente quando o céu começou a clarear e os primeiros passarinhos voltaram a cantar, criamos coragem para sair. A fogueira já estava praticamente apagada. O terreiro parecia normal, mas quando fomos até perto da mata, encontramos algo estranho. Haviam marcas profundas na terra úmida. Elas pareciam muito com pegadas humanas, mas eram grandes demais e deformadas. André chamou um vizinho acostumado a caçar na região. Ele analisou as marcas durante alguns minutos, depois apenas balançou a cabeça. Perguntamos de que animal eram aquelas pegadas. Ele respondeu: "Pegadas assim eu nunca vi antes. Isso aqui não é animal nativo da região." Naquele mesmo dia, fomos embora do sítio. Durante anos, evitamos comentar sobre o assunto. Recentemente, nos reunimos novamente para uma festa junina. Alguém sugeriu acender uma fogueira e contar histórias de terror, como antigamente. Marcelo respondeu imediatamente: "Pode fazer fogueira, pode fazer quentão, pode fazer quadrilha, mas história de lobisomem nunca mais." Ninguém discutiu, porque todos nós lembrávamos perfeitamente que na única vez em que resolvemos falar sobre lobisomem sob a luz da lua cheia,
alguma coisa na mata pareceu responder que estava nos ouvindo o tempo todo.